Aqui nós estamos orando, soberano Deus, pelo teu filho, teu servo, que terá ministrar a tua palavra nesta noite. Tenho certeza, papai, que a palavra já foi ministrada ao coração do teu filho. Pai, que todas as palavras, tudo que for colocado aqui, soberano Deus, possa vir diretamente de ti. Espírito Santo de Deus, trabalhar nas nossas vidas e no nosso coração de uma forma toda especial. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pela vida de cada um de vocês, pelos nossos pastores, a diretoria dessa igreja, pastor Marcelo Pantoja, pastor Neves, pastor Laci, pastor Rubens, todos os pastores. Bíblia nova é fogo, não quer ficar aberta. Novinha, essa aqui acabou de chegar deixa eu botar um pezinho aqui. Pronto, Bíblia novinha, zerada. Ela está ainda com aquela característica de estar ainda com dificuldade de movimentar. Então, amados, pode sentar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, nossos pastores, cada obreiro que tem cooperado com esta obra. E é um prazer para nós estar nessa noite na casa de Deus, para compartilharmos a palavra, dentro de uma temática, um tema muito importante, amados, muito relevante. Estaremos falando nessa noite, já estaremos projetando daqui a pouco o nosso tema aí na tela. Bom que hoje está funcionando tudo, ela está aqui, ó. O Espírito Santo na inspiração da palavra. É importante entendermos isso. E nós fizemos nossa leitura oficial e já podemos entender como funciona isto, como é a ação do Espírito Santo na inspiração da Escritura. Lá no capítulo 2, lá no capítulo 1 de 1 Pedro, de 2 Pedro, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amados, nós vivemos um tempo onde uma geração lê a Bíblia, mas sem saber exatamente o que ela é. Alguns leem como se fosse um livro antigo, um livro religioso. Para outros é uma coleção de histórias inspiradoras. Eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, de trabalhar com o advogado-geral da União, doutor Hélio, um homem extremamente inteligente, um exímio jurista, leitor de muitos livros, inclusive da Bíblia. E ele tinha um posicionamento muito cético em relação à Bíblia. E eu, por estar com ele, tinha a oportunidade de conversar, e por vezes tentava ali conversar sobre a palavra de Deus, e ele demonstrava ver a Bíblia como um livro histórico, um livro, fala a cultura, essa cultura judaico-cristã. Ele falava de forma assim um pouco como se estivesse se referindo a um livro, uma literatura qualquer. Amados, quantas pessoas têm se posicionado assim diante das Escrituras Sagradas? Então, a Escritura não se apresenta assim. Pedro afirma com clareza: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só, é o que nós vemos aí. Vemos uma geração que lê a Bíblia, já falamos sobre isso, mas não sabe, nem entende o que lê, não consegue compreender o que é de fato a palavra de Deus. E aí Pedro ele faz essa afirmação: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então essa inspiração, ela não veio do homem, não é algo criativo, não é algo que a inteligência humana produziu. Nós vamos entender isso ao longo dessa ministração. E o nosso objetivo, amados, acima de tudo, é de fato permitir que essa palavra haja em nós. Eu sou aqui levado já de antemão a confessar isso. Essa palavra mudou a minha vida. Um jovem criado na igreja, mas que não conhecia Deus, e em função disso cheguei a me afastar dos caminhos do Senhor. E quando o Senhor me trouxe de volta, colocou sobre mim uma responsabilidade esta que hoje eu a exerço, mesmo sem eu
entender como seria aquilo, e achando que aquilo era demais para mim. E eu comecei a ler aquela Bíblia, que o pastor falou: Deus falou comigo que você vai exercer esse ministério, vá buscar a Deus, vai ler a palavra. E nesse contato com a palavra, ela começou a mudar a minha essência. Deus começou a se revelar a mim, sem ter ninguém para ensinar, humanamente falando. O próprio Espírito Santo vinha trazendo a interpretação, a revelação, e fez algo em mim que eu mesmo naquele tempo não entendi. Amados, esse é o poder da palavra. Então o desejo do meu coração nessa noite, amados, é que isso aconteça com cada um de nós. Precisamos, de fato, sermos transformados pela palavra de Deus. Então Pedro faz essa afirmação: homens falaram inspirados, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso muda tudo, amados. Nós vamos ver isso. A Bíblia não nasce da criatividade humana, como já falamos, nasce de uma ação soberana de Deus, como diz lá esse texto que nós acabamos de ler. A Escritura, ela não foi produzida, olha só, porque a profecia, nunca nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos, movidos, inspirados por Deus, foi quem a escreveu. Aqui, a Bíblia, conforme diz aqui B.B. Whitfield, esse autor que está, esse homem, esse escritor, as Escrituras são a palavra de Deus, foram sopradas pelo Espírito Santo. E ele fala isso, amados, baseado em um princípio muito importante. A palavra inspirada, 2 Timóteo 3,16, nós vamos ver ali, toda Escritura, ela é divinamente inspirada, inspiração e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para redarguir. E aqui, o termo literal para essa inspiração, que é o theopneusto, significa literalmente soprada por Deus. Então entenda o que é a Bíblia, o que é a palavra, o que é essa inspiração divina, o que é essa ação do Espírito Santo. Deus soprou naqueles autores a sua palavra. Não foi a inteligência deles que produziu aquilo, não foi a criatividade humana, uma inspiração, vamos dizer assim, que veio da vida do homem, mas foi literalmente o sopro de Deus, ruá, sopro, theopneusto, sopro de Deus. Deus soprou naqueles homens a palavra. E sendo assim, ou seja, não é o que Deus inspirou ideias, mas Deus soprou a palavra. E aqui está o ponto central. Quando abrimos a Bíblia, não estamos apenas lendo um texto. Isso é interessante nós entendermos, amados. Estamos sendo confrontados por uma voz. E que voz é essa? Essa voz é a voz de Deus. É a voz de Deus falando conosco. Entenda que é diferente de outro livro que nós lemos. Eu acabei de ler recentemente um livro, um autor muito interessante. O efeito é outro. É outro efeito. Quando eu abro a Bíblia, o autor está falando comigo, de forma direta. O Espírito Santo, o autor da palavra, Deus fala conosco diretamente quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando estamos lendo a Bíblia. É diferente, estamos sendo confrontados por uma voz, e essa voz é a voz de Deus. E seguindo, amados, olha aqui, homens foram movidos pelo Espírito. E aqui tem algo também muito interessante, esse mover de Deus. Vamos lá, olha aqui que interessante. Porque nunca jamais qualquer profecia ela foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus como movidos. Movidos por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que moveu aqueles homens. E o que é isso? Do grego, é o peromenoi, é a ideia de algo sendo movimentado. Pense num barco sendo levado pelo vento. Então não é vontade humana,
é ação divina, é Deus agindo no homem. Então, amados, nós estamos diante de algo sobrenatural, não é algo comum. A palavra de Deus é algo tremendo, algo impactante, e nós temos que entender isso para que aprendamos a nos relacionar com ela, de maneira a nos beneficiarmos de tudo aquilo que ela tem para nós, que não a olhemos de uma forma comum, de forma cética, como aquele homem tão inteligente. Muitas das vezes lá no gabinete dele eu via era uma infinidade de livros, eram muitos livros. É um homem muito inteligente, mas do que adianta tanta inteligência se não tem o Espírito Santo, se não tem a revelação? E nós vamos ver isso ao longo desse debate, dessa conversa aqui. Então Pedro diz que os homens eles foram movidos. Então essa palavra no grego, que é o peromenó, então carrega essa ideia de algo sendo conduzido, como esse barco que é levado pelo vento. Então os autores bíblicos não foram anulados, isso é interessante também nós lembrarmos, mas também não foram independentes. Eles falaram com as suas características, com a sua personalidade, o seu estilo. Deus não anulou os autores, entenda isso. Nós até temos a facilidade de identificar os escritos do apóstolo Paulo. Ele tem uma característica literária que nós observamos. Opa, isso aqui, até nós supomos que o escritor aos Hebreus foi Paulo, porque tem algumas questões, algumas características ali que nos faz identificar o estilo de Paulo. Então isso mostra que Deus não anulou de forma alguma os autores, mas também eles não foram independentes, no sentido de quê? De produzir algo da sua própria cabeça. O que nós temos em nossas mãos hoje não é produção humana, entendam, é produção divina, é palavra de Deus. Eles escreveram com seus estilos, sua personalidade, mas sob a direção soberana de quem? Daquele que inspirou as Escrituras, o Espírito Santo, sob a ação soberana do Espírito Santo. Calvino tem uma frase interessante, ele diz que os escritores das Escrituras, eles foram secretários do Espírito Santo, ou seja, eles apenas assessoraram o autor, mas eles não eram os autores, foram apenas secretários, foram assessores do autor. Isso é maravilhoso, isso nos dá, amados, uma credibilidade, saber que não é a mente humana, mas é a mente de Deus produzindo algo para mudar a minha e a sua realidade, para impactar a minha e a sua vida. Deus precisava fazer algo assim, senão nós estaríamos perdidos hoje, estaríamos sem direção. Eu costumo muito usar aquele exemplo, já fiz isso algumas vezes aqui, vou repetir. Quando eu falo sobre os engenheiros eletrônicos, quando eles criam algum equipamento novo, algum tipo de equipamento, as pessoas não conhecem aquilo ainda. Qual é a forma que o engenheiro, ou o criador, o inventor daquele equipamento, ele utiliza para que as pessoas possam utilizá-lo da melhor forma? Ele cria um manual. No manual de instruções, você pode tirar o melhor proveito daquele equipamento, e a sua vida não é diferente. Para que você possa tirar o melhor proveito da sua vida, você precisa também deste manual, do Criador, do autor da vida, daquele que fez a minha e a você, que quer mudar a minha e a sua realidade, história, que foi distorcida por causa do pecado, mas o projeto ainda é o mesmo. O autor da criação, ele quer nos restaurar a nossa funcionalidade espiritual, a nossa vida de comunhão com Ele. E a cada dia que passa, parece que as pessoas vêm perdendo isso, não é verdade? Os problemas da vida, as dificuldades, são tantos desafios, são tantas coisas, que as pessoas parecem que vão esfriando. Mas para a glória de Deus, nós iremos vencer isso. Então isso significa que Moisés escreveu, mas Deus foi quem falou. Nós vemos, por exemplo, lá no Êxodo capítulo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos, foi o próprio Deus quem deu a palavra ali a Moisés. Moisés escreveu, mas foi Deus quem inspirou, foi Deus quem falou. Davi cantou, mas foi Deus quem revelou. Nós vemos o livro de Salmos, os cânticos de Davi ali, maravilhosos, quando ele
declara a fidelidade do Senhor, a dependência dele de Deus, quando ele reconhece os feitos de Deus em forma de cânticos, tudo isso veio do próprio Deus. Não é coisa da cabeça de Davi, é o Espírito Santo agindo na vida dele, fazendo ele escrever, ele registrar esses atos poderosos de Deus. Da mesma forma, Paulo, ele argumentou, mas Deus foi quem inspirou Paulo. Ele teve que ir ali enfrentar os judaizantes, aqueles que estavam ali presos ao julgamento da lei, ele pregando a Cristo, falando da graça, falando da experiência dele na sua conversão, do seu encontro com Jesus, e muitos ainda presos àqueles rudimentos antigos, e Deus deu a Paulo a capacidade de argumentar, e glória a Deus por isso. Nós somos abençoados hoje por esses argumentos, que nos trouxe luz, que abriu o caminho, que quebrou amarras, rompeu barreiras, nos permitiu ter acesso a essa graça. Paulo mostra para nós que Deus já tinha um plano para nos alcançar, que a salvação não era só para os judeus, Deus já pretendia alcançar a nós gentios. Tudo isso é glorioso, fez parte da argumentação de Paulo. Em algum momento, os judeus quiseram até impor aos gentios condições inadequadas às suas, que estava ligado à sua cultura, que não tinha a ver com aquilo que Deus estava fazendo na vida daquele povo, dos gentios, através da graça. Tudo isso, amados, é maravilhoso, e tudo isso só foi possível por causa do Espírito Santo, aquele que inspira a palavra. Não foi um ditado mecânico, foi condução divina. Temos que entender isso. Não foi como na escola, muitas vezes nós fizemos na época de escola lá, o famoso ditado. A professora ditava e você escrevia, e depois ela corrigia as palavras para ver se você havia escrito corretamente, não era assim? As palavras estavam corretas aqui nesse contexto, porque a inspiração era divina, não havia margem para erro, porque não tinha Deus não dependeu do homem, muito pelo contrário, é o homem que dependeu e que depende de Deus. O movimento é inverso, e nós temos que entender isso, amados. Continuando, Deus não anulou a humanidade, Ele governou a humanidade para revelar a sua verdade. Isso preserva duas características essenciais: a autoridade divina das Escrituras e a riqueza humana do texto. Nós não temos dúvida, pelo menos se tinha até hoje, alguém não tenha, mas não terá mais, que a inspiração é divina. Então isso é maravilhoso, a autoridade divina das Escrituras e a riqueza humana do texto. Como falamos, Deus usou as características daqueles homens. Paulo, por exemplo, era um homem muito culto, um homem muito sábio, aluno de um dos maiores professores rabínicos daquela época, Gamaliel. Paulo era um homem culto, era um homem preparado, certamente tinha um estilo literário atraente. Nós vemos na sua carta, a sua linguagem, como é realmente linda, interessante, mas a autoridade é divina. Por isso a Bíblia, ela é viva, profunda e é coerente. Ela tem um autor final. E quem é esse autor final? Vocês poderiam dizer quem é esse autor final? Esse autor final, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem é o autor das Escrituras Sagradas. O Espírito, ele preservou a verdade. E nós vamos ver isso, amados, através da inspiração verbal e plenária. Nós vamos entender isso. Temos até aí um slidezinho que nós fizemos para separar, para vocês entenderem. A revelação verbal é a ideia de que cada palavra foi inspirada por Deus. E o que é a revelação plenária? Que toda a Escritura é revelada por Deus. No final, tudo vem de Deus. O autor é Deus, é o Espírito Santo. É esse termo aí utilizado na teologia para distinguir essas duas situações, verbal e plenária. Mas tudo vem de Deus. Você não está lendo
aqui nós encontramos um ponto técnico, mas, como já falamos, é um pouco mais técnico, na verdade, né? Essa questão do estilo, né? Do tipo de revelação. Quando falamos de inspiração, não falamos apenas de ideias inspiradas, falamos de palavras inspiradas. Isso é o que a teologia chama, né, de revelação verbal e plenária. Vamos lá. Continuando. Aí está. A revelação de Deus não está apenas nos pensamentos da Escritura, mas na forma como os pensamentos eles são expressos. E aí nós vemos esse pensamento, essa fala de Herman Bavinck, né, quando ele diz que a revelação de Deus ela não está apenas nos pensamentos da Escritura, mas na forma como esses pensamentos são expressos. Isso significa que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, como alguns costumam dizer, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, talvez alguém aqui já ouviu. Não, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Para nós que cremos na ação, inspiração e autoria do Espírito Santo, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É diferente dessa visão que alguns têm, eu poderia dizer distorcida da realidade, porque na verdade ela é sim a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Isso confronta uma mentalidade moderna que tenta selecionar o que aceita ou o que rejeita. Isso é interessante, amados. Nós temos visto muito isso na atualidade. As pessoas querem ser seletivos com as Escrituras Sagradas, naquilo que deve ser acatado ou não. Mas estamos aprendendo aqui que como acabamos de ler em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, não é parte dela, é toda. Então não tem essa de seletividade, de excluir textos, de ignorar partes da Bíblia. Não, nós precisamos acatá-la por completo, precisamos entender que toda ela faz parte de uma revelação divina. Mas se o Espírito Santo ele inspirou, não cabe a nós editar. E até, amados, isso tem uma implicação muito séria. Nós que meditamos na palavra todos os dias, eu gosto muito de ler a Bíblia já há anos, e quando eu estudava, não tem como, os textos vinham à cabeça, e eu lembrava de Apocalipse, capítulo 22, o versículo 18 e versículo 19, que diz lá, o versículo 18 fala, que quem acrescentar alguma coisa nas Escrituras, ele será réu passivo de todas as pragas escritas contidas nesse livro, e os que tirarem, será tirado o direito ao livro da vida, à árvore da vida, à salvação. Então entenda por que o diabo leva as pessoas a agir assim. Ele sabe das implicações por trás dessa atitude. Por isso estamos aqui nesse culto de ensino, para receber a sabedoria de Deus, para que não venhamos cair nessa armadilha de Satanás. Olha a revelação de João na ilha de Pátimo, lá no capítulo 22, versículo 18 e 19. Se você tira, você acrescenta, você atrai pragas para a sua vida. E se você tira, você perde o seu direito ao livro da vida, à árvore da vida, à salvação. Então, amados, que nós possamos ter o discernimento de Deus para lidar com essa realidade, sem cair em armadilhas do diabo. O Espírito não apenas ele revelou, ele preservou as Escrituras. Então, ao longo de séculos, como nós sabemos, em meio a perseguições, traduções, cópias, tantas coisas, a palavra de Deus, ela permaneceu, porque Deus não apenas falou, Deus guardou o que falou. Deus mantém a sua palavra, suas promessas, inclusive, estão de pé. As palavras de Deus não serão jamais anuladas. Jesus mesmo declarou isso, que passariam os céus e a terra, porém as suas palavras, o quê? Não passariam, elas não passarão. A palavra de Deus não será anulada, o homem não consegue anular. O homem não pode
revogar um decreto divino. Aqui está uma verdade poderosa, amados. Se Deus cuidou da revelação, Ele também cuida da transmissão. Você não está lendo um texto corrompido, como já falamos. Você está lendo uma palavra preservada. Deus não só inspirou, como Ele preservou. Ele guardou a sua palavra. O Espírito continua iluminando o entendimento. E aqui tem algo muito lindo, amados. Lá João, no capítulo 16, versículo 3, diz que, porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Jesus disse isso, né? Que aqui nós entramos em outra doutrina essencial. Foi Jesus que trouxe essa revelação para os seus discípulos, que o Espírito Santo viria para conduzi-los na verdade. Que verdade é essa, amados? É a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Essa verdade é a palavra de Deus. E aqui nós entramos em uma doutrina interessante, que é a da iluminação. O que é essa iluminação? Falamos sobre inspiração, certo? O que foi a inspiração? A inspiração foi o que Deus fez na vida dos autores. Lembra do teopneusto, do sopro de Deus? A inspiração foi o que Deus fez na vida dos autores bíblicos. E a iluminação é o que Deus faz na minha e na sua vida. É a capacidade dada por Deus através do Espírito Santo, para que eu e você consigamos entender as Escrituras. Nota que eu citei um exemplo lá no início. Um homem muito inteligente não conseguiu entender. Por que ele não entendeu? Porque não é só a inteligência humana que vai fazer o homem compreender as Escrituras, mas sim a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo. E aqui nós vemos isso. Essa iluminação é justamente isso. A inspiração foi o que Deus fez com os autores, e a iluminação é o que Deus faz na minha e na sua vida. Sem o Espírito, a Bíblia pode ser lida, mas não pode ser compreendida espiritualmente. E aqui tem uma verdade muito importante. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, amados. Eu acho lindo, o versículo que trata disso especificamente é o versículo 14, 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 14, está escrito que a palavra de Deus, que o homem natural não pode discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E eu gosto quando Paulo começa essa carta, falando algo muito importante. Ele começa falando justamente sobre a autoridade e o poder do Espírito Santo na sua pregação. Ele fala no versículo 4, no versículo 5 o seguinte: que a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Paulo já estava deixando clara a necessidade da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, para que consigamos de fato fazer a vontade de Deus, transmitir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, nos alimentarmos dela somente através do Espírito Santo. E Paulo deixa isso claro quando ele fala que sem o Espírito a Bíblia pode até ser lida, mas não pode ser compreendida espiritualmente. Ele diz isso em 1 Coríntios no capítulo 2, que o homem natural ele não discerne as coisas do Espírito, é o que está no versículo 14. Ou seja, você pode ter informação sem transformação. Certamente é o que aconteceu na vida de um homem tão inteligente como citamos no início, e acontece na vida de muitos hoje que não querem ter uma intimidade, um relacionamento com Deus ou com o Espírito Santo, não querem abrir mão da sua vida de pecado, não querem ter um compromisso com Deus, com Cristo, e querem ler a Bíblia ou entender a palavra de Deus de forma natural. Não funciona.
Você vai ter até informação, mas não vai ter a transformação da sua vida. Como aconteceu comigo, mesmo sendo criado à igreja, indo para os cultos, ali sentando, e estava ali fisicamente, mas a cabeça em outro lugar, sem dar atenção, somente no dia que de fato eu tive um encontro real com Jesus, e passei a ter uma intimidade com Deus, a buscar o conhecimento da verdade, é que essa palavra começou a mudar a minha vida. Então entenda que não é apenas ter informação, mas ter também a revelação. Você pode ter leitura sem revelação. O Espírito, ele não revela novas escrituras, ele revela o sentido das escrituras. Então essa é a ideia, não é novas escrituras, é o sentido dela, é a iluminação que nós falamos inicialmente. E aqui nós vemos outra frase de esse J.I. Packer, né? Ele dizia que o Espírito ele não acrescenta a palavra, mas ele abre os nossos olhos para entendê-la. Quantas vezes nós lemos um texto e de repente ele salta ao coração? Quem já viveu isso? Quem lê a Bíblia constantemente tem essa experiência quase que constante. Textos que nós às vezes passamos por eles assim de forma desapercebida, mas quando Deus quer tratar algo específico conosco, em alguma área, determinado versículo que você já tinha lido outra vez, vai falar com você de maneira diferente. Essa é uma característica interessante da palavra. Sabe por quê, amados? Porque ela é uma palavra viva. Eu gosto que o escritor aos Hebreus, ele fala, lá em Hebreus 4:12, quando diz que a palavra de Deus ela é viva, e ela é eficaz, é mais penetrante ou cortante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios, alguma tradução, que penetra até a divisão da alma, do espírito, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra ela é viva. E quantas vezes acontece isso? Que nós lemos uma palavra e aquela palavra saltar ao nosso coração. Não foi emoção, foi iluminação, ou seja, é o Espírito Santo falando comigo, falando com você, através dessa palavra viva que Ele mesmo inspirou, o próprio Espírito Santo, o autor. O mesmo Espírito que inspirou o texto, ele atua no leitor. Olha que coisa gloriosa. Por isso que eu digo que é um livro diferente de qualquer outro. Sempre que você lê, o autor está presente, o autor está do seu lado, para falar com você, para tratar com você. Então não é emoção, quando acontece esse fato, esse evento, de você ler algo, aquilo, de repente a letra ficar gigante, você, meu Deus, que coisa tremenda, eu não tinha prestado atenção nisso aqui, Deus está falando comigo de maneira especial nessa palavra, talvez um texto que você já havia lido em outra ocasião. Então não é uma mera emoção, mas sim a iluminação, porque esse mesmo Espírito que inspirou é o mesmo que também atua em nossa vida. Por isso, estudar a Bíblia não é apenas exercício intelectual, é dependência espiritual. O contato com a palavra de Deus precisa ser como aquele que precisa se alimentar para sobreviver. No nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana material, física, nós precisamos nos alimentar, não é isso? Tomar café, almoçar, jantar, fazer refeições, para que nós tenhamos saúde física. E como se faz para ter saúde espiritual? É se alimentando da palavra. Esse alimento espiritual, inclusive, é o alimento que não perece, que vai produzir em nós vida eterna. Porque esse corpo um dia, esse tabernáculo vai se desfazer, como Paulo falou, que esse tabernáculo terrestre ele vai se desfazer, mas nós receberemos uma nova morada, um novo corpo, uma nova morada, feita não por mão de homens, mas feita pelo próprio Deus. Então isso é glorioso. Sem oração, o estudo vira análise, com o Espírito o estudo vira encontro. Então é muito mais do que simplesmente tentar adquirir conhecimento, como já falamos. Não é apenas uma análise, ler de maneira displicente, não é ler com propósito, é ler com o desejo de conhecer de fato o autor, de ter relacionamento, intimidade com o autor, de ter intimidade com o Espírito Santo. Não tenha dúvida
de que Ele vai se revelar a você, se você se aproximar dEle com este propósito. Então não se trata apenas de conhecimento, mas sim de ter um encontro com Ele. E partindo já para uma aplicação, amados, para entender a Bíblia, precisamos do mesmo Espírito que a inspirou. Não é possível entender a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo. Não é possível, porque é Ele que se revela a nós, e é Ele que revela a vontade do Pai, é Ele que revela a vontade de Deus a nós. Então, nós não conseguimos fazer isso sozinho, precisamos do autor. Aqui está o problema de muitos cristãos. E qual é o problema? O problema é que eles tentam entender um livro espiritual com uma mente apenas natural. Não é assim? É o que disse Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Porque a palavra de Deus, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, não é de forma racional. O homem natural não pode entender, para ele parece loucura, como disse Paulo naquela ocasião. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, por isso, amados, não podemos ter essa mentalidade natural. Temos que buscar a revelação de Deus. Temos que estar em contato com o Espírito Santo para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Ler a Bíblia sem depender do Espírito pode gerar frieza, pode gerar confusão, inclusive interpretações equivocadas, não é isso? Quantos têm feito interpretações equivocadas? Temos visto tantas aberrações por aí nesse sentido. Precisamos ter cuidado, precisamos recorrer ao auxílio do autor, a revelação de Deus, o discernimento do autor, para que não venhamos fazer interpretações equivocadas e até mesmo falta de transformação. Quantos leem a Bíblia e continuam do mesmo jeito? Não têm o seu caráter transformado. É porque não estão buscando o auxílio do Espírito Santo. Estão fazendo isso de forma natural, às vezes até sem interesse de mudar. Tem pessoas que até conhecem a verdade, mas preferem andar errado. Eu tive a oportunidade eu estou ficando já um pouquinho mais maduro, estou já me aproximando dos 60, e estou na casa de Deus por muito tempo, vi muita coisa acontecer. Pessoas que inclusive ao sair, depois de pregar um sermão no púlpito, iam fazer coisas erradas. Percebam o quanto isso é sério. Então, amados, é buscar de fato transformação, porque quando nós lemos, mas quando o Espírito ele atua, quando lemos com o auxílio do Espírito Santo, o texto ele ganha vida, porque a palavra ela é viva. A consciência ela é confrontada, ou seja, eu vou ver o meu pecado, eu vou entender que a vida que eu estou vivendo não está correta, eu vou ser confrontado pela verdade, e aquela verdade vai mudar a minha vida. Então, a consciência ela é confrontada, o coração ele é aquecido, e a vontade é alinhada. Que vontade alinhada é essa? É a nossa vida, a nossa vontade alinhada com a de Deus. Eu lembro de uma ocasião nessa questão do coração aquecido. Eu estava no Rio de Janeiro ainda, tinha uma padaria lá, um bairro que eu havia morado, meus pais ainda estavam lá. De vez em quando eu ia lá, e quando eu ia comprar pão, tinha acho que ela era dona lá, era cristã, e eu sempre quando entrava, cumprimentava, falava aquela toda, pastor, quando o senhor pode pregar na nossa igreja? Que quando o senhor fala, faz o nosso coração arder. E aí isso me fez lembrar de Jesus. Por que aquela irmã tinha essa reação? É quando o Espírito está usando a sua boca, quando Deus está falando em você. Você pensa que é você, mas é o próprio Deus falando através da sua vida. E ela tinha aquela alegria, e puxava assunto enquanto me atendia, e fazia pergunta, e quase transformava aquele ambiente ali de comércio em uma igreja, aquela padaria em uma igreja. Pastor, quando o senhor pode ir lá pregar na nossa igreja? Quando o senhor fala, faz o nosso coração arder. E Deus quer isso, amados, em nossas vidas. Quer que o nosso coração arda com a palavra. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus falava, porventura não ardia o nosso coração quando Ele nos expunha a Escritura? Nós podemos ter ainda essa reação, nós podemos ter ainda esse sentimento, podemos viver isso nesses dias.
Basta nós abrirmos o nosso coração, deixando que Deus de fato venha agir. Então a Bíblia, ela deixa de ser um livro que você lê e se torna um livro que lê você. Olha como a coisa se inverte. Deixa de ser uma literatura, um livro no comum, um livro natural, mas realmente você o coloca na esfera do sobrenatural, como uma espécie de raio-x. Por isso que diz, deixa de ser um livro que você lê e vai passar a ser um livro que lê você, que vai fazer uma leitura da sua vida e vai te dar um diagnóstico de cura, vai trazer uma direção, vai trazer uma revelação de uma saída daquela situação que você está vivendo, que não está agradando a Deus, que está trazendo consequências ruins para a sua vida. Então, amados, olha o poder que a palavra de Deus tem. Por isso, não basta abrir a Bíblia, é preciso fazer o que também? Abrir o coração. Leia a Bíblia, como o pastor costuma usar muito essa expressão aqui, de forma intencional. Quando eu pego a palavra, até como falei, comprei essa Bíblia nova, ainda está sendo estreada hoje aqui nesse púlpito. Tem um montão de Bíblia lá e comprei mais essa. Quando eu pego a palavra para ler, é porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Nós já aprendemos aqui nessa noite que quando abrimos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, não é apenas um texto que nós estamos lendo, mas estamos sendo confrontados por uma voz. É Deus falando conosco. A Bíblia é a boca de Deus falando comigo e com você. Temos que ter esse entendimento, para que de fato ela venha fazer em nossa vida aquilo que Deus quer que ela faça. Já partindo, amados, para uma conclusão, a Escritura aí está, inspirada pelo Espírito Santo, preservada pelo Espírito Santo e iluminada pelo Espírito Santo. Sem ela, sem o Espírito, ela vira literatura. Com o Espírito, ela se torna voz de Deus. Muitos têm até aquele hábito, né, que nós sabemos, de deixar a Bíblia. Às vezes nem professam aliás, não faz parte ainda de uma igreja, não está ligada ainda a uma denominação, mas tem um certo apreço pelas Escrituras, pela palavra, e tem aquele hábito de deixar a Bíblia aberta, não é isso? Em cima da estante, no Salmo 91, um salmo de proteção, não é isso? E aqui, amados, nós vemos que não é uma literatura apenas. Sem o Espírito, ela vai ser um livro aberto ali, que pode empoeirar, pode se deteriorar até com o tempo, mas com o Espírito, ela se torna a voz de Deus. E é isso que nós precisamos entender e buscar para nós. A igreja, ela não precisa de novas revelações, precisa de nova sensibilidade ao que já foi revelado. A verdade já foi revelada, a palavra já foi revelada a nós. O que está faltando em nós é a sensibilidade para ouvir, para entender, para acatar, se deixar guiar. O Espírito Santo, o autor, está tentando te ensinar, o Senhor está tentando te tocar, mas às vezes o nosso coração está fechado, nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa vida, da nossa vontade, dos nossos próprios interesses, e resistimos muitas das vezes. Os que estão os Hebreus, ele fala sobre essa questão da repreensão, e ele diz até que aquele que Deus exorta, repreende aquele que ele ama e trata como filho, e aquele que resiste essa repreensão, não é filho, é bastardo. Às vezes nós agimos assim, não como filhos, mas como bastardos, porque o filho ouve o seu pai, que acima de tudo temos que ser filhos obedientes, não só aos nossos pais biológicos, mas também ao Pai Celestial, que todos os dias tem nos ensinado, tem nos mostrado o caminho, tem nos mostrado a direção, tem proposto a nós uma vida nova, atitudes diferentes da antiga natureza, da velha natureza. Como era o velho Jonatas, como era o velho João, Joaquim, Maria, José, como eram vocês, como era eu? Onde estava o nosso prazer? Será que era aquilo que diz o Salmo 1?
na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite? Certamente que não. Tínhamos caminhos completamente diferentes, atitudes completamente diferentes. Mas hoje, o Senhor se revelou a nós através da sua palavra e propôs a nós uma nova vida. Viva essa nova vida em Cristo. Jesus está voltando e precisamos, amados, estar prontos, preparados. E a palavra de Deus está aí para nos ensinar, para nos corrigir, como falamos. Ela é apta para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o propósito da palavra de Deus para a nossa vida. Deixe que ela mude a sua vida, que ela mude a sua essência, porque Deus já falou. Agora vem aqui algumas perguntas, e a pergunta é: nós estamos ouvindo? Se Deus já falou, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? E mais do que ouvir, estamos permitindo que essa palavra nos transforme? Será que nós temos permitido que de fato essa palavra transforme a minha vida, transforme a nossa vida? Não é apenas, amado, ouvir, como já falamos, não é apenas informação, é formação, formação de caráter, é o caráter de Cristo sendo gerado em nós, através da sua palavra. Então é mais do que ouvir, no final, não é sobre informação, mas sobre formação. O Espírito, aí está, o Espírito não apenas nos ensina a palavra, mas nos conforma à palavra. Toda vez que a palavra ela é compreendida pelo Espírito, Cristo é revelado. E é isso, amados, que nós precisamos buscar. Sabemos que o autor das Escrituras é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é Deus, quem é o Espírito Santo? É Deus habitando em mim e você. Nós somos morada desse Espírito Santo. Mas será que nós estamos ouvindo a voz dele quando ele fala dentro de nós? E aí está, amados, toda vez que a palavra ela é compreendida pelo Espírito, pelo autor, por aquele que a inspirou, para aquele que usou a vida daqueles cerca de 40 autores para escrever as Escrituras, esse Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você, e ele fala conosco, e quando nós damos ouvidos a essa voz, Cristo ele é revelado. Que essa revelação, amados, possa estar presente em sua vida, e que nada venha tirar você desse propósito. Eu já quero te convidar a estar de pé, já estamos já caminhando para o nosso momento final. O nosso levita já está aqui pronto já para nos abençoar com esse dom, com esse talento. E falando até em dom e talento, amados, quando falamos de transformação, de formação, entenda, amados, nossa amada que tem um talento abençoado, todos nós recebemos de Deus talentos, mas junto com o talento, Deus também, ele forjou em nós o nosso caráter cristão, não é isso? E eu vou dizer uma coisa para você: talento não substitui caráter. Substitui, Márcio? De forma alguma. Por quê? Que o Espírito Santo molda primeiro o nosso caráter, nos capacita para servir o Senhor. Exatamente isso. Exatamente isso. E é nessa questão que nós temos visto muitas das vezes o diabo agir. A performance está acima de tudo, a preocupação muitas das vezes com uma boa apresentação. Amados, se preocupe em formar o caráter de Cristo em você. Mais importante do que o talento é o caráter de Cristo formado em você. Aí o seu talento vai ser útil na obra, e naquele dia você não vai ouvir aquela expressão tão triste: eu não vos conheço. Lembra? Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, eu tive uma excelente performance, eu me preparei para fazer tudo o que eu fiz, mas como era a sua vida fora do púlpito, fora dos olhos dos seus líderes, fora dos olhos da igreja? Amados, o lugar onde nós temos que ser mais crente não é aqui. Nós apenas vimos à casa do Senhor para servir a Ele, para servir aos irmãos. Mas sabe onde Deus espera de fato que eu e você sejamos luz e sejamos sal?
luz aonde tem trevas, e sal onde já não há mais sabor, aonde as coisas estão se degenerando, estão se deteriorando. E esse lugar, muitas das vezes, é o seu trabalho, a sua casa, a sua vizinhança. São muitos lugares, a sua universidade. E eu não posso me conformar a esses padrões que estão sendo vividos lá fora. Eu preciso permitir que de fato o caráter de Cristo seja formado em mim, e a luz de Deus venha brilhar, e as pessoas venham ver algo diferente daquilo que eles estão vivendo, que está levando a vida deles para o inferno. Você precisa ser a luz que vai iluminar essas vidas. Elas precisam ver algo diferente em mim e em você. Cristo quer se revelar a essas pessoas, não é através de anjo, não, é através de mim e de você, amados. Houveram ocasiões que Deus enviou anjos, sim, para cumprir propósitos, mas hoje Deus confiou a nós. Olha que privilégio. Deus confiou a mim e a você essa responsabilidade, e nós podemos glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, podemos prestar um serviço relevante na obra de Deus, podemos trazer vidas a Cristo. Porque ontem eu estava ouvindo um testemunho, pastor Marcelo, de um amigo, hoje está servindo o Senhor até hoje, já se passaram mais de 30 anos. Ele era o segundo homem do Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro. Foi alvejado por uma rajada de fuzil. Quem atirou nele colocou o fuzil em rajada e atirou contra ele, e 4 disparos o acertaram, e ele basicamente foi dado como morto. E Deus tinha usado um pastor que, andando naquela comunidade, ele estava com seus 20 soldados, que ele era cheio de segurança, os soldados do tráfico, e ele até pensou que aquele homem ia ficar com medo, ia se desviar dele. Ele estava com a Bíblia, era um pastor, depois ele até fala quem é o nome desse pastor. Ele andou na direção deles, falou: olha, tinham 21 com ele, 20 soldados mais ele, que era o chefe ali. E aquele homem se dirigiu apenas a ele: Deus vai salvar a tua vida e vai te usar para pregar a palavra de Deus em uma cadeira de rodas. Olha só que coisa tremenda, em uma cadeira de rodas. E aí, as coisas, o tempo passou, nessa ocorrência que eu acabei de citar. Aliás, inclusive é bom lembrar, esses 20 que estavam com eles, todos morreram, todos já não se encontram mais nessa terra. Ele é o único sobrevivente, o testemunho dele é justamente sobre esse, como sobrevivente. E amados, e aquele homem que falou que ele serviria a Deus numa cadeira de rodas, quando soube daquela situação dele, levou ele para o hospital, ele prestou socorro a ele, e já tinham dado ele como morto. E ele foi batendo de porta em porta dos membros da igreja dele naquela comunidade, levou todo mundo para a igreja para orar pela vida daquele rapaz, porque disse: Deus falou comigo que ele ia servir numa cadeira de roda. Como esse cara como ele pode estar morrendo? E aconteceu um rebuliço lá no hospital, já iam colocar ele inclusive no saco preto, para vocês terem uma ideia. E ele se mexeu, houve um rebuliço, chamaram os médicos, aquela coisa toda, e a situação evoluiu, já não era mais morte. E aquele homem, inclusive, tinha ficado tetraplégico. Deus restaurou os movimentos da cintura para cima, e ele saiu de lá vivo numa cadeira de roda, e hoje é um pastor, prega a palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. E hoje, amados, isso fica para mim como testemunho. Quantas vezes nesse período da conversão dele, eu estava ainda no Rio de Janeiro, muitas vezes peguei ele no colo para colocar no carro, levava para os locais para ele dar o testemunho dele, colocava na cadeira de roda, botava no carro, levava para casa. Hoje ele é um pastor, um pregador do Evangelho, e Deus quer fazer isso também, amados, comigo e com você. O diabo não pôde ceifar aquela vida. Ele hoje glorifica o nome do Senhor. Eu estava dando testemunho, eu fui ontem, na verdade, o vídeo, eu estava com saudade dele, pesquisei lá e achei, ouvi o testemunho dele. Ele estava numa rádio falando sobre esse testemunho, eu pude presenciar parte dessa história. Estava no Rio de Janeiro na época. E por isso, amados, fica para nós nessa noite essa mensagem. O Espírito Santo falou comigo, e eu creio que falou com você. Ele quer usar a minha vida e a sua vida. A verdade, a palavra já foi revelada, não é uma nova revelação, é apenas a sensibilidade para ouvir, a sensibilidade para entender, a sensibilidade para praticar
aquilo que nós temos ouvido. Não é só informação, mas transformação de vidas. Não é apenas conhecer, mas de fato viver a verdade que nós temos tido acesso a ela. Eu falo muito isso quando estou na IBD, na minha classe ali, que muito mais do que estar aqui para receber conhecimento, receber uma informação, é ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que Deus está falando conosco em cada aula, em cada pregação, em cada testemunho, em cada momento que nós abrimos a Bíblia para ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus está ali falando com você, como já aprendemos hoje. Não é um livro, você não está lendo apenas um texto, é uma voz que está falando contigo. Que voz é essa? É a voz de Deus, é o próprio Espírito Santo falando conosco através das Escrituras Sagradas. E que nós possamos, amados, a partir de hoje, dar mais ouvidos à voz de Deus. Busque em Deus essa sensibilidade. Se você perdeu, peça a Deus para reativar em você essa sede, esse desejo e essa sensibilidade para compreender. Ah, pastor, eu leio, mas não entendo muita coisa. Está faltando, amados, a presença do professor. Está faltando a presença do autor, daquele que inspirou, porque o mesmo que inspirou é o mesmo que atua na minha e na sua vida. Nós aprendemos isso essa noite. O propósito é esse, que essa palavra de fato venha mudar a nossa vida, e que Deus assim possa nos abençoar, amados. Eu quero que você bote a mão no seu coração. Vamos fazer uma rápida oração antes de passar para o pastor Marcelo.